Aposte no Palmeiras ou no Flamengo e ganhe uma odd 100. É a oferta da 9bet para a final da Libertadores para novos usuários. Você apostando R$1, você pode ter aí direito a uma odd 100 apostando em Flamengo ou Palmeiras para poder ganhar essa partida. Todos os detalhes dessa promoção estão no link do primeiro comentário fixado. E a gente vai ter diversas outras promoções para a final da Libertadores também que a gente vai reunir lá no nosso grupo gratuito no Telegram no primeiro comentário fixado. Então vem comigo que a gente tem muita dica para vocês hoje, várias análises e aquela odd alta que vocês gostam no final do vídeo. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E a gente começa aí com o confronto do Brentford contra o Burnley. O Brentford está jogando bem, embora os resultados não sejam tão bons. Em termos de expected points, era para o time estar aqui na 5ª colocação no campeonato. Então é o time que mais desperdiçou pontos após estar na frente em partidas. E foi assim no último jogo diante do Brighton, onde tomou a virada. O Brentford melhorou bastante, como eu falei, o seu desempenho em relação ao começo do campeonato. Muitas baixas que estavam retornaram ao time, que ficou muito mais competitivo. Destaque das atuações aqui do brasileiro Thiago, que está jogando muito bem. O Burnley, por sua vez, ele vem de 3 derrotas seguidas e os números são muito ruins em termos de expected goals. O Burnley é o pior, a defesa não vem bem, mas as atuações, se você vê o confronto, elas não são tão ruins assim quanto os números apontam. Então o Burnley tem potencial para poder engrossar as coisas diante do Brentford. Primeiro, porque o Brentford se complica sozinho. Segundo, que o Burnley, como eu falei, não está tão mal assim. Como eu disse para vocês, o Brentford é o time que mais perdeu pontos após sair na frente, sofreu um gol antes do intervalo em 4 dos 6 jogos em casa. Então isso coloca aqui para mim a melhor bet para esse jogo sendo o Brentford menos 0,25 ao vivo ou eventualmente um dupla chance Brentford caso ele saia atrás antes da gente entrar. Esse favoritismo aqui para mim é um pouquinho exagerado. Não confio no Burnley pela baixa expectativa de gols, mas o Brentford menos 0,25 acho bem honesto e é a minha primeira dica do dia. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Manchester City recebendo a equipe do Leeds e o Guardiola muito criticado por no meio de semana ter poupado diante da equipe do Leverkusen e tomar um 2-0 em casa na cabeça, quebrando uma porrada de bilhete aí. Mas a decisão com certeza visa priorizar a Premier League, que o time está muito perto do Arsenal, e também dá um descanso para os jogadores, já que isso vem sido o calcanhar de Aquiles do City em todas as campanhas que ele não conseguiu vencer títulos. O Newcastle acabou de vencer a equipe do City, então é a 2ª derrota seguida, mas o City vai tentar aqui a sua 5ª vitória dentro de casa seguida no Etihad em Premier League, e é um desempenho realmente muito interessante. Além disso, o time tem um histórico bastante positivo diante da equipe do Leeds, que não vive um bom momento depois de alguns lampejos de boas atuações, de controle de certas partidas, como foi aqui diante do West Ham. O Leeds caiu de produção, perdeu os últimos 3 jogos, tomou uma virada do Aston Villa no último confronto e está numa situação um pouquinho complicada. City está invicto nos últimos 25 jogos de liga contra times recém-promovidos, marcou em 55 e 70 minutos em cada uma das últimas 5 partidas e o Leeds marcou 4 gols nos primeiros 15 minutos dessa temporada, que é a maior marca da liga. Eu não acho que o Leeds vai conseguir engrossar as coisas diante do City, não. Acho que o City vence até por larga margem contra o adversário recém-promovido. O City, eu gosto dos níveis de atuação, os resultados para mim não mostram muito do que são os jogos, e eu vou no City, handicap menos 1,5 aqui para vencer por 2 ou mais gols. Esse jogo aqui é 2-0, 3-0, com certeza, beleza? Sunderland e Bournemouth é um dos confrontos mais difíceis de se apostar, pessoal. O Sunderland é um time muito engrossado, muito difícil de ser batido, casca grossa mesmo, mas fez a sua pior atuação no último jogo diante da equipe do Fulham, onde só finalizou 4 vezes, um desempenho muito abaixo. Defensivamente esse time se porta muito bem e, como eu falei, o nível de atuações dele é muito bom. Em casa, nessa Premier League, aliás, o time vem conseguindo vencer que os resultados está invicto dentro de casa, mesmo tendo recebido adversários como Brentford, como Arsenal e times aqui fortes, né? 2 times muito fortes aqui. Conseguiu vencer o Wolverhampton e conseguiu vencer também a equipe do Brentford num dos primeiros jogos. O time é muito competitivo, tá? E vai pegar agora aqui a equipe do Bournemouth. O Bournemouth sofreu um revés recente aqui diante da equipe do Aston Villa e não se recuperou num jogo diante do West Ham. Na verdade se recuperou porque estava atrás, né? E conseguiu buscar pelo menos um empate aqui. O time segue com problemas no lado defensivo e o nível das atuações caiu um pouquinho, né? Tem tido dificuldades também como visitante.
eu achei errado cotar o Bournemouth como favorito nesse jogo, eu acho que é um favoritismo exagerado. O Sunderland tá invicto dentro de casa, o Bournemouth só venceu um dos últimos dos jogos que ele fez nessa Premier League, né? E o Sunderland é um time que o pessoal tem subestimado um pouco. 4 das últimas 5 partidas do Sunderland terminaram com ambas as equipes balançando as redes, e o Bournemouth sofreu 2 ou mais gols em cada um dos últimos 4 jogos fora de casa, uma marca muito ruim para deixar a gente bem defendido aqui com o dupla chance do Sunderland nesse jogo diante do Bournemouth. Everton e Newcastle, confronto bastante interessante aqui, porque como eu falei, eu tenho gostado do nível de atuação da equipe do Everton, que no último jogo conseguiu vencer o United por 1-0 fora de casa com um jogador a menos. Então o Everton foi um time muito forte aqui no último jogo, com muita resiliência e conseguiu surpreender, chega bastante confiante aqui e não vai poder contar com o Gueye, né, que foi expulso, mas o time vai ter aqui o Grealish, que está jogando muito bem. Então o Everton é um time bastante competitivo, tá? Vem de 3 jogos sem perder, e vai enfrentar a equipe do Newcastle, que depois de ter vencido o City na Premier League, voltou a sua inconstância, principalmente fora de casa, e acabou sendo derrotado aqui para a equipe do Marseille na Liga dos Campeões. O time do Newcastle, ele tem jogado bem dentro de casa, um pouco mais acertado, mas fora dos seus domínios não tem jogado bem. Isso me deixa com bastante pé atrás. Eu estava inclinado a pegar alguma coisa pro lado do Everton, achando que o Newcastle vinha como favorito, mas a cotação veio em empate a nulo, é uma cotação bem justa, porque o time do Newcastle é muito bom. É sempre difícil apostar em poucos gols em jogos de Premier League, mas no último jogo eu acertei aquele under no jogo do Fulham, que foi bem interessante. E aqui eu acho uma pegada interessante também. 5 dos últimos 7 jogos do Everton tiveram menos de 2,5 gols. Nenhuma partida do Everton teve gol nos primeiros 15. Jogos do Newcastle fora de casa têm sido muitas vezes muito mornos. E o time também vem de um confronto desgastante meio de semana de Liga dos Campeões. Embora todos os jogos aqui tenham pendido para over, aliás, só o Arsenal e Crystal Palace tiveram menos gols no primeiro tempo do que o Newcastle, eu acho que esse menos de 2,5 aqui tá bem defendido e eu vou pegar essa dica para esse jogo. Para poder finalizar a Premier League, pessoal, eu vou no Tottenham contra o Fulham, tá? Tottenham que vem aqui de um empate diante da equipe do Manchester United no último confronto, né? E no meio de semana ele jogou e tomou de 5-3 do PSG, mas foi bastante digno, tá? Mostrou bastante vontade. Tottenham que é um time que ainda tá se formando, chegaram muitos jogadores, saíram grandes lendas do time, Son, Kane e tudo mais, então o Tottenham está se reajustando e com isso, né, o desempenho vem sendo bem interessante, conseguindo aqui algumas boas partidas, e o City, né, conseguiu vencer o Copenhague, conseguiu vencer a equipe do Everton, conseguiu vencer o Leeds, mas ele tropeça também alguns jogos em casa, então é um time que tem bastante potencial, vem de um jogo muito legal diante do United, que ficou em 2-2, e vai receber a equipe do Fulham, que respirou, teve um jogo muito complicado diante do Sunderland, que o Fulham conseguiu vencer no finalzinho, tá, com um golzinho no final, e eu peguei o menos de 2,5, como eu falei, nesse jogo, e acho que o Fulham vai ter um pouco de dificuldade fora de casa, como tem apresentado, tá? O Tottenham não faz valer um favoritismo tão grande, mas a cotação não tá muito baixa, e tá possibilitando aqui o empate anula do Tottenham. Embora o Tottenham seja um time que deu alguns tropeços em casa, o Fulham fora de casa vai muito mal, cara, e com o Tottenham crescendo de desempenho, com jogadores principais à disposição, eu vou pegar aqui os Spurs e empate anula neste confronto. Às 6 horas a gente tem o confronto do Palmeiras contra o Flamengo, e antes de falar a minha análise para este confronto, eu quero dar 2 recados para vocês. O primeiro é para vocês seguirem o nosso grupo gratuito para poder receber as melhores promoções para essa final de Copa Libertadores. Segundo, que a gente vai ter também um vídeo especial com as 10 melhores bets para essa final aqui no confronto do Palmeiras contra o Flamengo. Então um vídeo especial só sobre essa final, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse jogo em relação ao mercado de campeão, que é o que eu vou pegar. O Palmeiras chega num momento de oscilação aqui nesse jogo, não venceu nos últimos 5 jogos, o desempenho bastante abaixo, vice-campeonato do Brasileirão praticamente, né? Isso se não perder a terceira colocação para o Cruzeiro, até porque o Palmeiras já está poupando aqui. E o Palmeiras chega num momento ruim para um time que é muito bom e que é bem treinado pelo Abel. Apesar das falhas, apesar dos erros, o sarrafo do Palmeiras é sempre muito alto, então qualquer erro acaba ficando muito grande. Até vi uma notícia esses dias, o pessoal falando, não estão chamando o Palmeiras de pipoqueiro. Bom, o Palmeiras, ele conquistou muito nos últimos anos, né? Então o Botafogo não conquistava nada. Então o Botafogo, quando não conquista nada e perde, é pipoqueiro. O Palmeiras, quando tá numa sequência muito boa de títulos e de repente não ganha, não é porque o Palmeiras pipocou, é a oscilação normal de time que está chegando. Então eu acho que o Palmeiras tem boas condições aqui nesse jogo diante do Flamengo, vai ter a sua chance, até porque tem uma defesa muito forte e também vai jogar provavelmente num bloco fechado, bloco médio baixo aqui,
tendo um pouco mais o contra-ataque e aceitando até um pouco esse favoritismo do Flamengo. O Flamengo que, por sua vez, né, chega num outro momento, num viés muito grande, positivo, em termos de gols marcados, uma média super alta, o ataque acertado, mesmo com a provável ausência do Pedro, que está lesionado na mão. Bruno Henrique chegou, voltou, né? E tem sido muito participativo. As chegadas do Carrascal também, Luiz Araújo, peça importante, jogadores que vêm do banco, Cebolinha podendo contribuir, própria Arrascaeta, Gonçalo Plata. Então o ataque do Flamengo é muito forte. Mas o que eu destaquei do Flamengo durante toda essa temporada foi a força defensiva e o quanto esse time sofre poucos gols, sofre poucas finalizações. Então, mesmo pressionando os adversários boa parte do jogo, até porque o Flamengo muitas vezes também fica aquele negócio de não chutar, fica muito com a posse, e o Flamengo sofre muito pouco defensivamente, isso muitas vezes não é destacado. Eu vou recomendar para vocês nesse jogo, pessoal, o título do Flamengo diante da equipe do Palmeiras. Eu sei que é um confronto muito equilibrado, mas o Flamengo tem 2 pontos aqui que me fazem ir pro lado dele, tá? Primeiro, que o melhor momento do time faz com que a postura de jogo seja um tipo de jogo que o Flamengo sabe jogar, com o adversário um pouco mais recuado, dando o contra-ataque e contendo eles e conseguindo pressionar e tomando um pouco mais as rédeas das ações. É um jogo do Flamengo que é interessante, acho que incomoda menos do que o Flamengo sendo pressionado, como foi até diante do Fluminense. O segundo ponto é que o Flamengo tem um goleiro muito importante para decisões. Então, chegando na disputa de pênaltis, você saber que tem um Rossi lá complica demais. E ter o melhor goleiro é um ponto muito alto. Então, eu vou com o título do Flamengo aqui nesse jogo, tá? Como eu falei para vocês, tem várias outras dicas lá no outro vídeo. Então, confiram lá 10 superbets para a final da Copa Libertadores. E a gente segue agora para poder finalizar o nosso vídeo com o Brasileirão, primeiro jogo, vitória contra o Mirassol. Vitória conseguiu 3 pontos muito importantes diante do Sport Recife. São 4 jogos de invencibilidade e misturou muito a briga aqui no Z4. Quem disse que o Vitória estava praticamente rebaixado se enganou, e o Vitória, se vencer hoje aqui, fica numa excelente condição, porque a tabela do Vitória é uma tabela tranquila nas últimas rodadas, tá? O time hoje vai ter algumas mudanças aqui em termos de escalação, né? Pro jogo de hoje, Vitória não vai poder contar com Alexandre Fintman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rubem Ismael, que estão em recuperação, e o Carlinhos, que pegou um gancho também de suspensão, também é baixa. Mas o time vai ter o Eric, que tem jogado bem, o Cantalapiedra, que tem finalizado, o Renato Kaiser ou o Renzo, que tem jogado bem no ataque também, e o Vitória tem conseguido jogar um futebol dominante dentro de seus domínios, mesmo quando o resultado não vem. Então o Vitória está conseguindo somar pontos dentro dos seus domínios, e esse é um ponto muito relevante. O Mirassol, por sua vez, baile de bola mais uma vez no último confronto, atropelou, mostrou que é um time de G4, atropelou o Ceará, colocou o Ceará em maus lençóis, mas o Mirassol não vem tão bem assim fora dos seus domínios. O Mirassol já garantiu a sua vaga para Libertadores também, então tá numa sequência aqui fora de casa que eu não consigo cotar ele como favorito, como as casas estão colocando. Então, possibilitando aqui o dupla chance do Vitória dentro de casa, sendo o time que mais necessita dos pontos aqui nesse jogo, mesmo que o Mirassol seja um adversário complicado, esses resultados recentes aqui do Mirassol vencendo só o pior time do campeonato, que foi o Sport, me fazem encontrar valor aqui no dupla chance do Vitória. E para poder finalizar, pessoal, Ceará contra Cruzeiro, Ceará que jogou bem durante todo o campeonato, se complicando no final, ameaçado de rebaixamento aí, numa situação um pouquinho complicada, né? O time agora vai ter aqui um jogo diante do Cruzeiro que é muito importante, e o Ceará quer voltar a vencer. O Ceará, ele teve um jogo diante do Inter que não dá nem para analisar muito, porque logo nos primeiros minutos o Ceará teve um expulso, e aí não conseguiu fazer basicamente mais nada. Teve um empate ainda depois que o Inter teve um expulso e tomou um golzinho no final, e depois jogou fora de casa, tomou um 3-0 do Mirassol, então as coisas desandaram um pouquinho. Mas é um time que é bastante digno, que tem bom meio campo, que tem qualidade ofensiva e que vai ter torcida apoiando demais. O treino de sexta já foi aberto, então a galera vai apoiar com certeza o Ceará diante de um Cruzeiro que sabe que o título acabou, que tá dentro do G4 também, que embora queira terminar em segundo, porque vai ser muito bonito para essa classificação, o Cruzeiro inclusive vem invicto nos últimos 10 jogos, eu não vejo o Cruzeiro tão imbuído aqui nessa partida, numa viagem longa, desgastante. O Cruzeiro fora de casa aqui, bem ou mal, ele tá invicto em 7 dos últimos 10, ele só ganhou 3 também, então vou recomendar aqui também o dupla chance do Ceará. Acho que a gente tá bem defendido aqui nessa dica, o Ceará tem boas condições aqui de surpreender a equipe do Cruzeiro, na minha visão. Então esses são os meus palpites para hoje, pessoal. Eu vou deixar na tela aí para vocês um super bilhete para a final da Copa Libertadores. Mas, cara, vai ter muita bet, muita dica, então entre no nosso grupo gratuito, link no comentário fixado, porque
deixar uma aqui só é muito pouco pro tanto que a gente vai ter nessa final. Beleza, galera? Então curte a gente lá, não verifique se você está inscrito também, deixa o like, comente com seus palpites e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!